Paz, eterna paz, tesouro que nunca se estraga. A riqueza de Cristo não falha, confio nele, sim. Olá, meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos para o nosso estudo da Bíblia. Seguimos aqui com o nosso guia Administradores Fiéis. Hoje chegamos no estudo de número 10, Retribuindo. Tiago, qual é o foco da lição número 10? Nós lemos aqui na parte de sábado. Ao nos aproximarmos do fim de nossos anos laborais, ou seja, quando você está próximo de se aposentar, nosso foco financeiro se volta para a preservação de nossos bens, levando em conta os anos finais da vida. Ou seja, aquilo que eu acumulei durante os meus anos de trabalho, agora eu vou administrar para me manter numa condição mínima de conforto ao longo dos anos que eu não mais vou trabalhar. Aposentadoria, geralmente, ela é um pouco menor do que o salário que a pessoa ganha antes de se aposentar. E aí ele vai fazer as contas, E os temores mais comuns são morrer cedo demais, antes que a família esteja segura, estabilizada, viver tempo demais e esgotar as economias que você juntou a vida inteira, uma enfermidade grave, E todos os recursos podem se consumir de uma forma não esperada, ou uma deficiência mental ou física, quem vai cuidar de mim? Então, quando nós somos jovens, nós não pensamos que vamos envelhecer, que as forças vão se acabar, mas é preciso fazer um preparo para a velhice. É preciso fazer um preparo para o futuro. Aqui no Brasil conhecemos aquela fábula da cigarra e da formiga. A cigarra apenas cantarolava, enquanto que a formiga ajuntava os bens para o inverno. E aí chega o inverno, a formiga havia se preparado para uma condição mais difícil, enquanto que a cigarra não tinha se preparado. Então, é preciso haver um preparo, devemos nos preparar para a volta de Jesus, e essa preparação envolve a preparação do caráter, sim, mas é também preciso viver de maneira justa e honesta aqui na Terra, se preparando para dias difíceis, para a adversidade, para a velhice. Então, tudo isso é algo decente, precisamos pensar nisso. Agora, o que vamos fazer com os bens que temos em sobra, Ou como gerir o nosso patrimônio, ou quais os preparativos que fizemos para o nosso patrimônio após a morte, Então, a lição está enfocando aqui velhice e morte. Precisamos pensar nisso, precisamos conversar sobre isso. A parte de domingo, o rico insensato, traz aquela parábola que Jesus contou lá em Lucas capítulo 12. Vamos dar uma investigada? Lucas 12, 16. Eles proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, ou seja, ele recebe uma bênção, consegue uma colheita expressiva, vende aquela colheita por um preço muito bom e tem uma boa entrada de recursos, que normalmente ele não tinha essa entrada, Não aparecia aí um ano tão bom, uma safra tão boa. 17. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Aqui que é a pergunta, aqui que é a problemática da lição desta semana. O que vou fazer com os meus bens? No caso do homem, eu tenho mais do que preciso para viver. Aliás, eu consegui tantos bens, a minha colheita foi tão expressiva, que eu não tenho sequer onde armazená-la. O que farei? Essa é a pergunta que chega para você. O que farei com aquilo que tenho sobrando? O que farei com aquilo que está transbordando do copo? 18. Ele disse para si mesmo: farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Ele pensa que ele teve uma grande ideia. Olha, se eu não tenho lugar para guardar a minha colheita, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou destruir os meus celeiros, eu vou reconstruir mais galpões, mais lugar de armazenar a colheita, e assim, agora eu vou armazenar tudo o que eu ajuntei e vou parar de trabalhar. E vou dizer para a minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos.
descansa, come, bebe e regala-te. Então, ele fez planos para o futuro, dizendo, não vou mais me preocupar com nada. Eu tenho dinheiro suficiente, agora eu só vou comer, beber e me divertir, né? E vem agora o verso 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, qual foi a pergunta do homem rico? Isso aqui é interessante de você entender a teologia dessa parábola na sua classe. Então, trabalhar o seguinte, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Essa é uma pergunta sincera, essa é uma pergunta importante. O que farei com os meus bens? Ou o que farei daquilo que eu tenho em abundância? Qual a resposta que você vai dar a essa pergunta hoje? Né? Qual a resposta que o homem da parábola deu? Eu vou ajuntar tudo, parar de trabalhar. Então, ajuntar os bens para ter uma reserva para muitos dias, está certo ou errado? Eu creio que está certo. O problema é a resposta do que ele vai fazer com esse excedente. A resposta dele é, descansa, come, bebe e regala-te. Ele não teve nenhuma preocupação para com o reino de Deus. Ele não teve nenhuma preocupação para com os pobres. Ele não tem nenhuma preocupação para com a sua vida após a morte. Ah, Tiago, tem vida após a morte? Tem, né? Não logo após a morte, né? Porque a morte é um sono, mas você receberá qual sentença do grande juiz? A vida eterna ou a morte no lago de fogo e enxofre? Então, qual preparativo os bens que você recebe nesta vida vão contribuir, né, para a sua vida após a morte? E aí, Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. E você preparou alguma coisa para a vida após a morte? Ou seus preparativos se resumem apenas para esta vida? Por isso que ele é louco. Ele poderia construir novos celeiros, ele poderia armazenar os bens, ele poderia gozar o produto daquilo que ele auferiu pelo fruto do seu trabalho? Poderia. O problema é que ele não faz nenhum preparativo para a sua vida espiritual, nenhum preparativo para a vida após a morte. E aí Deus falou, louco, se você morrer hoje, você fez algum preparativo para o que acontece, né? Algum preparativo na sua relação para com Deus? Ou você foi bobo e não pensou que esse evento é um evento possível? Porque para morrer basta estar vivo. Aí a aplicação no verso 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, qual que é a moral, qual que é a lição que nós extraímos disso daqui? Você pode ser rico aqui nesta terra, mas você também precisa ser rico para com Deus. Não adianta ser rico aqui nesta terra e não ser rico para com Deus. Mas se você só for rico para com Deus, já é o suficiente, porque você receberá a vida eterna e todos os tesouros do universo após a sua morte. Agora, se você for rico aqui nesta terra e rico para com Deus, é o melhor dos mundos. Ótimo, excelente. Mas a ideia é, qual que é o problema daquele homem? Como se tudo possuía lhe pertencesse, como se tudo o que possuía lhe pertencesse e nada devesse a Deus nem aos homens. O problema era a maneira de gastar os recursos. Jesus aconselhou aqueles que guardam a sua segunda vinda a não apenas vigiar, mas a continuar trabalhando também. E esse trabalho, quando você se aposenta, não necessariamente é um trabalho, né, para ajuntar patrimônio. Pode ser um trabalho em favor dos pobres. Eu conheço pessoas que se aposentaram e disseram, agora eu serei um obreiro bíblico. Ah, quem vai pagar o meu salário? Eu mesmo vou me sustentar. Em vez de ir para a praça, como em muitas cidades do interior, nós vemos a praça, os aposentados, eles ficam o dia inteiro na televisão, eles não aguentam mais ver televisão. A criança pensa assim, meu desejo é crescer para ficar o dia inteiro no celular, na internet, vendo televisão. Aí a pessoa se aposenta e ele não suporta mais ligar a televisão. Não suporta, ele não aguenta, a vida fica vazia. Aí ele vai para a praça jogar baralho, jogar dominó, jogar dama, ele também não suporta, aquilo é um fardo. Ele vive insatisfeito, né? Então, o que você vai fazer na sua aposentadoria? Vamos trabalhar para o mestre? Que tal? Eu tenho vontade de fazer muitas coisas, mas a minha rotina com a família e com o trabalho não me permitem. Eu tenho que me sustentar a minha família, e aí no tempo vago, viemos aqui, gravamos os vídeos, publicamos
os livros da editora Luz do Mundo, mas eu tenho vontade de gravar muitos outros vídeos para os quais não tenho tempo. Gostaria de prosseguir aquela série dos concertos, vamos fazer uma evolução histórica, né? A história da teologia dos concertos na Igreja Adventista, gravar vídeos sobre como funciona a justificação, gravar tantos outros vídeos, escrever livros. Eu tenho um sonho de escrever um comentário sobre Romanos e Gálatas. Precisamos escrever esse estudo das alianças, dos concertos. Aqueles que ainda não viram os vídeos, eu recomendo que você procure aqui no canal Teologia das Alianças, parte 1 e parte 2. Então eu tenho muita vontade, eu tenho muitos projetos. O que me consola é pensar assim, bem, se eu não conseguir fazer isso enquanto eu estou trabalhando, se eu me aposentar aí com 65 anos e viver mais uns 20 anos de tempo livre, eu acho que haverá bastante tempo, né, para produzir material. Isso é, se Cristo não voltar nos próximos 5, 10 anos. O mundo caminha para a destruição. Se você acompanha o noticiário, as notícias de guerra, né, o tempo de angústia pode sobrevir a nós como um ladrão à noite, assim como o nosso Senhor Jesus afirmou que seria. Então, a qualquer momento, o tempo de angústia pode vir. Mas eu desejo fazer muitas coisas no futuro. Tenho muitos projetos, tenho muitos vídeos para gravar e livros para escrever, que não tenho tempo de fazer hoje. Agora, e você? O que você vai fazer? Né? Você vai apenas beber, comer e se regalar na sua aposentadoria? Ou você vai se envolver de uma maneira ativa no trabalho de Deus? Né? Quais são os seus planos? Segunda-feira. Não levamos nada para o túmulo. Pergunta 2. O que os textos a seguir nos ensinam sobre a vida humana terrena? Eu respondi aqui, segundo o texto de Timóteo. Não trazemos nada, nada levaremos. Vamos dar uma olhada? Primeira carta a Timóteo 6, verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Muitas pessoas estão perdendo tudo lá na guerra na Ucrânia, perderam casa, perderam família, perderam emprego, muitas cidades foram destruídas. Já pensou que situação? Então, tendo o que nos vestir, tendo nosso sustento, estejamos contentes. Tem muitas pessoas que não têm sequer a condição das classes mais pobres no Brasil. Tem muitos países que a sua maioria está abaixo das classes pobres no Brasil. Próximo texto, eu escrevi aqui. A traça e o bicho comem tudo. Salmo 39. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destróis nele, como traça, o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Então, os tesouros que ajuntamos aqui enferrujam, né? Você colocou grades na sua casa, vai enferrujar, né? Você pintou, choveu, vai ficar preto as paredes da casa, infiltração. Você comprou uma camisa e gostou tanto daquela camisa, vai lavar algumas vezes, ela vai estragar. Tudo aqui se consome, a pintura do seu carro descasca, tudo aqui envelhece. Não adianta se apegar aos tesouros aqui na terra. O melhor tesouro que você ajunta aqui é o caráter, e esse você vai levar para o céu. O melhor tesouro que você ajunta aqui são almas que você ganha para Cristo. Essas você vai levar para o céu. Tudo aqui, a ferrugem e a traça corroem. Agora, quando você morre, a traça também corrói o seu corpo. O bicho come a carne, aquela carne tão preciosa, né? Construída a duros exercícios, construída a muito suplemento e muitas horas de academia. Pois é, aquela carne bonita, aquela pele bonita que você passou muito creme, né, hidratante, aqueles cabelos que você ali cuidou com muito cuidado no salão. Quando nós morremos, a traça corrói, o bicho come, tudo é vaidade. Não trouxemos nada e nada levaremos. Outro verso aqui, Tiago 4,14. Aliás, eu vou citar. Somos como a neblina, sabe aquele vaporzinho que sai da panela que a sua mãe ou a sua esposa, né, estão ali cozinhando arroz e sai um vapor, né? Nós somos como a neblina, ela vem, desaparece. São os nossos 80, 60 e para alguns 50, 40 anos. Tudo é muito passageiro e tudo é muito breve. Se esta noite o Senhor pedir a sua alma, para quem será? Alguns que começaram vendo a lição de Daniel, de Esdras, né, Neemias,
algumas pessoas já não existem mais, eles morreram. Temos o canal aqui 3, 4 anos, alguns que começaram lá atrás já descansaram. A vida passa muito rápido. Perguntaram para Billy Graham, né, o que mais o surpreendeu na vida? E ele disse, quão rápido ela passou. Então nada vamos levar para o túmulo. O que aconteceria com seus entes queridos se você morresse hoje? O que aconteceria com seus bens? Seriam distribuídos como você gostaria? E aí vamos trabalhar isso mais lá à frente. Os seus herdeiros, eles estão envolvidos ali com a mensagem dos 3 anjos? Ou eles vão consumir os seus recursos com prazeres terrenos? Né? Eles estão envolvidos com a igreja, eles estão envolvidos com a obra médico-missionária, eles estão envolvidos ali com o cuidado dos pobres e necessitados. Eles vão empregar esses recursos para abreviar a volta de Jesus? Ou esses recursos serão utilizados para motivos não espirituais, né? Você sabe que existem riquezas na conta corrente dos filhos de Deus, e existem riquezas na conta dos ímpios. Quando o ímpio se converte, aqueles recursos fluem para a tesouraria de Deus. Mas quando um cristão ele emprega mal os seus recursos, aquele dinheiro vai para a tesouraria de Satanás. Ele deixou que o dinheiro passasse para o outro lado. É um grande conflito, meus amigos, é uma guerra. Então é uma guerra também pelos recursos dos seres humanos. Tudo bem? É um grande conflito. Então, se você partir como os seus bens, ou para onde vão fluir os seus bens? Para a tesouraria de Deus, ou serão empregados em casas de prazer, em bebidas, em prazeres deste mundo que não agregam, que não salvam almas? Pense nisso. Terça-feira, comece com as necessidades pessoais. É preciso você fazer um planejamento. Como? A começar por suas necessidades pessoais, a investigar se você terá algum excedente, né? Aqueles bens que você ajuntou, eles vão cuidar de você ou você vai morrer e ficar devendo? Isso não é plano de Deus, você morrer e ficar em dívidas. Então, vejamos aqui o texto de Provérbios 27, 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecem os renovos, e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para teu alimento, para alimento da tua casa, e para sustento das tuas ervas. Um texto poético, ele evoca algumas imagens agropastoris, ele tem aplicação para quem está trabalhando e para quem está se aposentando ou já se aposentou. Você já ouviu falar naquele ditado que diz assim: pai rico, filho nobre, neto pobre? Pai rico, filho nobre, neto pobre. É o que diz aqui, a coroa, as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Em países onde existe a monarquia, qual é a regra? A regra é que quando o pai morre, o filho será rei. Então, se ele é príncipe, ele será rei. Essa é a regra. E essa não haverá uma eleição, ele não vai pedir voto, né? Não deveria haver uma incerteza. Se ele é filho de rei, ele será rei. Filho de peixe, né? Peixinho é. Agora, isso não é uma verdade absoluta, né? A Rainha Elizabeth morreu, o rei Charles assumiu. Mas quantos reis o pai morreu, ele pensou que ia assumir, houve um golpe e ele não assumiu. Né? Alguém roubou a coroa, alguém roubou o trono. Isso é a trama de todas as novelas e de muitas histórias reais, né? É claro. Ali no Império Persa, nós temos o falso Esmerdes, né? Cambises morre, olha que essa é uma história muito curiosa, eu lembrei dela agora. Cambises morre na campanha no Egito. E ali Cambises tinha um irmão que havia sido assassinado, o nome dele era Esmerdes. Só que ninguém sabia que Cambises, eu acho que foi Cambises, havia mandado matar o irmão. Ninguém sabia disso. Só que o mago sabia, o mago Gaumata. E ali o mago Gaumata, ele se proclama rei dos persas. E ele assume a identidade de Esmerdes, porque dizem ele era parecido com Esmerdes. Ele coloca uma lei que ninguém poderia entrar no palácio para ver a face do rei, porque era um impostor na verdade.
e ele se proclama, olha, Esmerdes assumiu o trono. E então, alguns nobres ali entram em batalha com o falso Esmerdes, né? E Dario se sai vencedor, e ali Dario II assume o trono. Aquele Dario que aparece na Bíblia, né? Ele até expede um decreto, está ali no livro de Esdras. Então, a coroa não dura para sempre. Você é filho de rei, não quer dizer que você vai reinar. Você tem que garantir a estabilidade do reino. Por que acontece essa história? Porque eu me demorei um tempinho aqui. Porque a mesma coisa acontece com quem tem empresas. Ah, o papai deixou aqui uma empresa. E quantas vezes a pessoa não quebrou a empresa, ele não conhecia o processo, ele não conhecia as dívidas da empresa, ele não conhecia como a coisa funcionava, ele não conhecia como as máquinas funcionavam, ele não entendia do negócio, né? E outras pessoas, meu pai sempre contou muitas histórias, olha, fulano de tal recebeu terras, mas ele perdeu tudo, histórias reais. Então, é a ideia desse texto aqui. Ó, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Você que tem empresa, cuide dos negócios, né? Procure conhecer como estão os teus pastos, as tuas fazendas, as tuas colheitas. É preciso que você esteja inteirado da sua empresa. Porque às vezes se levanta um concorrente, você tinha um bom negócio, aquilo estava dando dinheiro, você parou de pesquisar, de investir, aí uma nova tecnologia vem e você vendia máquina de datilografia, não é? Aí de repente surge o computador e você não prestou atenção. Então, olha, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. As riquezas não duram para sempre. E a grande história do tesouro é como passar o tesouro de geração em geração. A lição aqui, ela até comenta, eu não sei se é na parte de terça-feira, na parte de segunda, né? Sobre o testamento ou uma holding familiar. O que é uma holding? Esse uso é muito comum nos Estados Unidos e nos últimos anos está se tornando popular no Brasil. Holding é uma empresa onde a pessoa aloca todos os recursos da família. Então, os imóveis, né, os bens patrimoniais, os carros, caminhões, né, quem tem empresa coloca ali as empresas. Então, a holding é uma empresa que é proprietária das empresas da família, ou é uma empresa que é proprietária dos imóveis da família. E os familiares são sócios dessa empresa. Então, antes que o patriarca morra, ou a matriarca finde os seus dias, as cotas são transferidas dela para os outros cotistas. Então não é preciso ir em cartório, né, fazer o processo de sucessão, né, ou mesmo enfrentar um processo judicial, né. É apenas feita uma transferência de cotas e quem tem uma holding e transfere essas cotas, ele não vai pagar os mesmos impostos que haveria em uma sucessão por causa mortis, né, porque uma pessoa morreu. Então, é preciso planejar o que ocorrerá com as suas posses, diz aqui a lição de terça-feira, quando elas não mais estiverem sob a sua administração. Essa é a ideia. Então, vale para quem está trabalhando. Por que vale para quem está trabalhando hoje? Para você manter o seu negócio de pé. Pode ser que a sua fazenda cresça o mato, quando você vai olhar, acabou a fazenda, né? Você vai ter que vender a terra, perder o patrimônio. Isso acontece muito. E também vale para aquilo que você acumulou, né, para a sua aposentadoria, você tem que investigar ali, a conta vai fechar no final, tudo bem? Quarta-feira, caridade no leito da morte. Que princípio podemos tirar dos seguintes textos? Como devemos lidar com o dinheiro? Antes, eu tenho que lembrar aqui da lição de segunda-feira de um ditado, né? Eu esqueci de falar, mas é o seguinte, caixão não tem gaveta, né? Não levamos nada para o túmulo. Como assim, Tiago? Caixão não tem gaveta. Sabe quando você entra no supermercado e aí tem ali o guarda-volume, né? Você deixa uma bolsa, você deixa ali alguns pertences no guarda-volume. Ou quando você vai para a academia, tem ali onde você guarda a sua bolsa, né? O seu celular para você fazer o treino. Então, em vários lugares da vida, você levou a sua mochila para guardar os seus pertences, né? Mas quando você morrer, só vai caber o corpo, entendeu? Não, tem uma gaveta ali para você pôr o celular e lá no cemitério, debaixo de 7 palmos da terra, deixa eu ver se alguém mandou uma notificação para mim. Não, vai ter um lugar onde você guarda a sua bolsa, o seu dinheiro, né? Infelizmente, vão pegar o seu celular e vão ler todas as suas mensagens quando você morre ou quando eu morrer. Vão abrir os nossos e-mails e vão ler tudo, né? Vão olhar tudo que está no nosso guarda-roupa, aquilo que a gente gostava, né? A minha avó, quando ela gostava de um tênis, ela comprava assim 5 tênis. Ela gostava de uma roupa, ela comprava 10, que ela pensava assim, eu gostei tanto dessa roupa, eu quero usar isso aqui até eu morrer, uma roupa confortável, eu gostei do modelo, serviu bem para mim. Eu pensava, misericórdia, Val, mas que ideia, né? Que ideia que não faz sentido. Irmãos, eu tenho 35 anos. Outro dia eu encontrei uma calça assim de
praticar esportes, uma calça fresca. Eu falei, Fernanda, compre 10, né? Agora eu entendi a minha avó, né? Nós vamos ficando assim, irmãos. Eu tenho 35 anos e já entendi a sabedoria da minha avó. Para que eu vou ficar gastando tempo procurando roupa, é isso e aquilo? Vai que a moda muda e não vão fabricar mais calças naquele material, com aquele corte. Eu vou comprar 10, vai servir para o resto da vida. Esse tênis é tão confortável, eu vou comprar vários, né? Tem outro que machuca o meu pé. Essa é a nossa vida aqui na Terra, né? Mas é o seguinte, caixão não tem gaveta, você não vai levar nada para a sepultura. Então é o seguinte, será que eu devo realizar a caridade no leito da morte? A lição citou aqui 4 textos. 1 Timóteo 6,17. Não confiar na instabilidade das riquezas, é o que eu respondi. 2 Coríntios 4,18. As coisas que vemos são temporais, as que não vemos são eternas. Então, não foque as suas atenções nas coisas que são passageiras. Provérbios 38. Ele pede, não me dê riqueza nem a pobreza, mas dá-me o que eu preciso, dá-me a piedade com contentamento. Eclesiastes 5:10. A vaidade humana é um poço sem fundo. Se você tem recursos, você sempre vai querer ter mais. Porque grandes empresas, grandes bilionários que têm ali dinheiro para milhões de gerações, eles ainda estão disputando, medindo palmo a palmo, querendo ampliar os seus domínios, porque a vaidade humana é um poço sem fundo. Então, você vai morrer, não vai levar nada consigo, seu corpo vai apodrecer. O que será feito do seu dinheiro, do seu recurso? Aqui no Brasil, a realidade ela não é tão bonita. Muitas pessoas, a maioria das pessoas, deixa apenas uma casa para os filhos, às vezes deixa uma moto, um carro já velho, né? E geralmente é um carro simples, né? Um carro 1.0, um carro humilde. É a realidade da maioria das pessoas no Brasil. Então, normalmente não se morre aqui no Brasil deixando fazendas, deixando empresas, deixando ações, fundos imobiliários. Essa não é a realidade. Mas para você que tem condições de fazer uma pequena oferta para o avanço do reino de Deus, será que a ocasião da morte, né, não deveríamos fazer um testamento? Ainda mais se os filhos não têm comprometimento com a causa, será que a pessoa não deveria pensar direitinho o que fazer com os bens antes de morrer? Porque esses bens ainda estão em sua posse. Se você morrer, será que os seus herdeiros têm o mesmo comprometimento que você? Essa é uma pergunta, né? Então, existem muitas instituições que estão desempenhando um trabalho e será que elas não precisam de ajuda? Às vezes a pessoa olha e fala assim, a igreja tem muito, a igreja não precisa. Talvez a igreja na sua cidade não precisa, mas quantas cidades não tem igreja? Talvez a sua associação tenha em abundância, mas quantas associações na África, quantas associações na Ásia, na China, não precisam desses recursos? Já pensou nisso? Existem muitas clínicas, muitas instituições ali familiares, que são médicos que nem estão trabalhando, ganhando dinheiro, mas estão ali se devotando à vida humilde para poder fazer uma obra missionária. Então, existem clínicas, existem escolas missionárias, existem uma série de instituições que precisam desses recursos, né? Que estão fazendo trabalhos ali no norte, nos rios, aquelas lanchas, são projetos bonitos. Outros oferecem comida, outros oferecem atendimento odontológico. Se nós formos olhar os muitos projetos de cristãos, de pessoas adventistas aqui ao redor do Brasil, você vai ver que há muitos projetos decentes e pessoas querendo contribuir para salvar almas, né? Para encher a barriga e também encher a barriga espiritual das pessoas. Nós não pedimos recursos, mas uma alma bondosa fez uma doação há umas 2 semanas atrás. Nós temos um projeto aqui. Se vocês perceberem aqui no canal, estou tentando dividir as responsabilidades. Na união há força, na divisão há fraqueza. Então eu quero me unir com os meus amigos, os meus irmãos. Então eu estou revezando a lição com o meu irmão, né? Trimestre que vem teremos uma surpresa aqui, é a lição dos 3 anjos. E temos agora a lição dos jovens, teremos um novo professor de jovens no próximo trimestre. Vocês viram na semana que passou, aliás, nesta semana, né? Eu que estou gravando a lição atrasado. Começamos o estudo do livro Eventos Finais, tem ali um grupo de jovens, é feito via Zoom, a leitura, a coinonia do Eventos Finais, também tem um grupo de WhatsApp.
Então nós queremos expandir, fazer várias ações. E havia um desejo do nosso coração de fazer um projeto mais missionário. E vamos começar aqui com estudos bíblicos mesmo simples, para quem não conhece nada da Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus, né? E você estuda ali a lei, o sábado, o plano da salvação, o espírito de profecia, a mensagem de saúde, né? Você estudando do beabá mesmo, né? Como uma classe bíblica pré-batismal que deveria haver nas igrejas. Só que a pessoa que vai fazer esses estudos mora distante, ela não tem os equipamentos, e não são muitos equipamentos. Eu estou gravando aqui na casa da minha sala, eu tenho deste lado aqui uma luminária que está iluminando meu rosto, outra aqui que é rebatida na parede, e 2 lâmpadas atrás que iluminam o fundo. Ou seja, eu tenho 4 lâmpadas e uma câmera. Tudo isso aqui está na sala da minha casa, eu tenho um tecido verde que faz o chroma key. É um estúdio bem simples, né? Nós tínhamos um estúdio um pouco melhor na outra casa, mas eu mudei, essa casa é alugada. E nós gostaríamos de construir uma estrutura semelhante, bem simples, né? Na casa de uma outra pessoa que vai realizar esses estudos. Eu não tenho condições de gravar mais vídeos, mas nós estamos agregando outras pessoas aqui no canal para contribuir mais para o avanço do reino de Deus. E aí não tínhamos os recursos, estávamos ali aguardando, mas uma alma bondosa falou assim, eu quero fazer uma doação para o canal. E ali eu acho que vai dar para comprar praticamente todas as luminárias, menos a câmera. Mas agradecemos a Deus por essa pessoa feita essa doação, que vem um momento expressivo e que vai contribuir para a causa de Deus. Então, há muitos ministérios ao redor do Brasil que estão de alguma forma contribuindo. E talvez você está próximo de morrer e tem abundância, Deus lhe deu muito. Será que você não deveria exercitar alguma... Ou mesmo se você tem pouco, será que você não poderia pegar uma oferta e falar aqui, essa é a minha oferta de gratidão por todos os meus anos de vida, pelos meus 60, 70, 80, 90, talvez algum centenário está vendo esse vídeo. Por favor, netos desse centenário, façam os comentários aqui. E se for você o centenário, faça assim, ó, eu tenho 100 anos e eu estou vendo os vídeos. Leia, faça aqui um comentário nesse vídeo, tudo bem? Quinta-feira, legado espiritual. Qual vai ser o legado que você vai deixar aqui quando você partir? Qual é a lembrança que as pessoas vão ter depois da sua morte? Quando o caixão estiver ali na nave da igreja ou naquelas cidades onde tem um local apropriado da prefeitura para velar, ou algumas cidades o velório é na casa, e as pessoas estarão ali em volta do seu caixão comentando, fulano de tal, seu Joãozinho, né? O seu Carlos, né? Seu Marco Antônio, né? A dona Frida, né? Senhora Leopoldina aí, né? A dona Glória morreu, não é? Mas enquanto estava em vida, eu me lembro que ela ajudou fulano de tal, né? Ela dava roupa, ela ajudava isso, né? O seu Joãozinho, ele fazia isso e contribuiu muito para a igreja. Ele ajudou muito aqui a construir igrejas, ele ajudou a manter um obreiro bíblico, né? O que as pessoas vão estar comentando de você no dia do seu velório? Qual a imagem que você quer deixar após a sua morte? Qual é o legado? Um legado apenas, rapaz, fulano de tal bebeu muito, né? Muitas pessoas deixam esse legado. Fulano de tal era um curtidor. Fulano de tal, mão de faca, amarrado, né? Mas aí tá aí. Segurou, adiantou o quê? Os netos vão meter pau em tudo, os netos vão acabar com toda a riqueza, vão consumir tudo, né? Então, o que você quer que as pessoas comentem no dia do seu velório? Precisamos nos preparar para a morte? Precisamos nos preparar para a volta de Jesus? Agora, qual legado nós vamos deixar? Os textos da pergunta 5 dizem, tudo pertence ao Senhor. Deus estabeleceu todas as coisas. Todos os animais pertencem a Deus. Deus possui os céus e a terra. Tudo foi criado por Ele. Então, que você tenha o seu patrimônio, sua conta bancária, eles não são seus. Deus confiou a você essas riquezas. Mas se esta noite pedirem a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Aquilo que você preparou e reuniu a vida inteira, para quem será? Vai cair nas mãos de quem? Qual legado espiritual você está deixando? Reflita sobre isso. Você que é jovem, prepare-se. Você que já é idoso, tome planos mais imediatos. Você que está próximo da morte, acerte a sua casa. É a mensagem que Isaías falou para o rei Ezequias. Põe em dia a sua casa, você vai morrer. Mas procure deixar
um legado, um nome que vai inspirar os seus filhos e os seus netos. Papai sempre apoiou a causa da pregação do Evangelho, da mensagem do sábado, da mensagem dos eventos finais, das 3 mensagens angélicas. Papai trouxe almas para o batismo e ele deseja que nós, os filhos e os netos, possamos também contribuir para abreviar a volta de Jesus. Que Deus o abençoe.